Falar outro trema de Lacan também, que ele fala muito, que é o gozo e o outro. O gozo e o outro, na mesma vertente de articulação do gozo com o desejo e o gozo com o desejo do objeto A, também se encontra a relação do gozo com o outro. Nas palavras de Virtart, todo gozo é concebível como um tratado com o outro. Dessa forma, o gozo está em diversas articulações e relações com o outro. O gozo é a tensão entre o outro e o objeto A, ou seja, é o resto para seu gozo. É o outro que advém do resto que é o objeto A. Para Lacan, o gozo não conhece o outro senão através desse resto. Aí, o objeto A. Conceder o outro como representante da lei, e o gozo é aquilo que banca a função de representante da lei, pois o gozo está em oposição à lei e seu representante. O outro não tão tem uma forte relação de proximidade com o desejo e a lei, e pode-se considerar, com Lacan, 1962-62, que o desejo é o desejo do outro, na medida em que esse outro constitui e está o desejo pela função de corte. O gozo está situado em posição diametralmente oposta. Se afasta dessa rede simbólica e do significante para tocar em algo do real. Um real que não leva em conta a ordem simbólica do significante. Um real sem ordem e nem lei. Isso não quer dizer de um apagamento do outro, frente à questão do gozo, mas um apontamento a um determinado outro. O outro que surge articulado ao gozo é supostamente um outro gozador. Supostamente será uma suposição do sujeito, pois ele supõe que o outro possui um gozo absoluto e pleno. O sujeito atribui um gozo pleno ao outro, e sempre o outro que goza e para ele nada. O sujeito acredita que o gozo do outro é infinitamente maior e melhor. Por isso, a expressão gozo do outro remete ao gentível. Dói que aqui na frase opera como duplo sentido. É do gozo do outro dele ou do gozo do outro enquanto aquele que se tem com ele, ou seja, trata-se do gozo dele próprio ou quando é possível gozar com ele. Mesmo segue esse gozo na tentativa fantasmática de encontrá-lo. A esse respeito, Lacan vai dizer que no fantasma o sujeito recebe seu próprio gozo sob a forma de gozo do outro. E nesse sentido situa-se boa parte do sofrimento do neurótico, pois sustenta esse outro como consistente, inteiro e não castrado. Gozador que requer penosos esforços que fazem com que o neurótico padeça ou se angustie na sua própria crença e busca. Esse patos torna-se ainda maior quando, ao tentar procurar o suposto gozo do outro, encontra algo muito parcial, provocando um aumento do sofrimento. Em relação aos termos patos, que remete ao padecimento e sofrimento, Lacan introduz ao seminário de real, imaginário e simbólico, mais especificamente na aula 21 do 165, o termo paterna, e que define como sendo a paixão do corpo pelo efeito da linguagem. Essa definição não diz somente ao padecimento, mas também a paixão na sua acepção de sentimento turbulento, incontrolável e também da moléstia e do sofrimento. Ademais, trata-se de uma paixão do corpo pelo efeito da linguagem, ou seja, uma paixão corporificada. Também, talvez, de um gozo na medida em que esse é corporificado e também traz um sentimento paradoxal de êxtase e dor, de forma muito semelhante à paixão. Podemos propor mudar a frase de Lacan, dizendo o gozo do corpo pelo efeito da linguagem, ou seja, o gozo do corpo é um efeito da linguagem no corpo, tal como a paixão e a paterna é um efeito da linguagem no corpo. O retorno do gozo do outro, temos o rigor do gozo que não existe, e o sujeito constrói em seu psiquismo. O neurótico acredita ser gozo possível, por isso mesmo se apoia tanto nesse outro, tomando como modelo ideal. É o que faz Lacan dedicar um capítulo do seminário 16 para a inconsistência do outro. O próprio título desse seminário mostra os objetivos da análise em conduzir o sujeito de um outro ao outro, ou seja, de um grande outro, consistente para um pequeno outro das relações subjetivas, quebrando a consistência do outro e mostrando a sua inexistência enquanto esse outro gozador ilimitado. Mas nas palavras de Lacan, 1968-68, não há no campo do outro a possibilidade de uma consistência completa do discurso. Diante do outro gozador, pode-se conceber que é perverso tomado pelo neurótico como esse propósito do sujeito livre de amarras imaginárias e simbólicas que possa gozar livremente. Essa suposição do neurótico mantém o perverso na posição de um não castrado, posição para que o perverso também almeje. Por isso Freud diz que a neurose é negativo na perversão, no sentido de ser contrário da perversão. O neurótico coloca o perverso em uma posição de gozo esplêndido, quando na verdade o gozo do perverso é limitado, inclusive muito focado, ou seja, ele precisa provocar horror, angústia do outro para então poder gozar.
Em outro ilimitado, o gozador é rigor, redição do mito freudiano do totem e tabu, pois lá encontramos um pai que não é castrado, um pai que não se submetia à lei, e era ele que fazia a própria lei, mas não estando submetido a ela. Aí se constrói a imagem daquele pai ideal que tudo pode, que não tem falhas, que não sofre, que goza absolutamente, que não pode sofrer de todas as mulheres da horta. Enfim, um pai ideal que só existe no imaginário do neurótico. Mas o que Freud mostra que é um mito é esse pai é tirano e autoritário, não sendo efetivamente um pai, por não ser um representante da lei. É o momento da sua morte que a lei efetivamente se instala, pois seu lugar permanece vazio, não ocupado por nenhum dos filhos. Esse lugar vazio é a representação do pai morto. E a partir desse momento, dessa condição de morto, começa a operar enquanto pai. Aí a queda desse outro consistente para que a lei possa efetivamente se instalar entre os membros da horta. O sujeito tenta ostentar com a consistência do outro e retomada o pai da horta, numa tentativa de reviver esse outro poderoso. A consistência desse outro que soa como uma voz superegóica ditando o imperativo. Goze para Lacan, na verdade, força ninguém a gozar, senão o supereu. O supereu é o imperativo do gozo. Goza. Esse imperativo faz que o sujeito busque qualquer preço gozar, pois a voz do superego dita o imperativo categórico do gozo. Lacan, a respeito, desenvolve um belíssimo texto de relação de Kant com Sartre, no qual Lacan explora dois autores diferentes correlacionados. Um lado, o Marquês de Sade, conhecido por seus contos que apresentam um repertório de comportamentos libertinos, e de outro, Kant, um autor que faz princípio da normatividade, da lei, da razão, da moral e dos imperativos. De acordo com Lacan, para Kant, nenhum fenômeno pode preservar-se de uma relação constante com o prazer. Diante disso, Lacan pontua o prazer, que é o bem. Esse nos é pontuado pela experiência que temos de ouvir dentro de nós ordem cujo imperativo se apresenta como categórico, ou seja, incondicional. É bem sentido como a satisfação que torna esses prazeres mesmo respeitáveis. Esses imperativos aparecem com a máxima uma voz da consciência que propõe ali uma razão puramente prática. Para que a máxima sirva de lei é necessário suficientemente na experiência de tal razão, ela possa ser aceitável como universal por direito de lógica. Eis a máxima que propõe que o gozo afirmar como uma regra universal. Tendo o direito de gozar do teu corpo, pode dizer que a qualquer um que exercerei esse direito, sem que nenhum limite me detenha no capricho das extorsões que me gosto de nele saciar. Nesse ponto já estamos nas funções do superior, dita essa máxima como imperativa. Na maneira de Kant, a lei moral para Kant, a moral é a prática incondicional da razão, mas que se observa na máxima é que ela rejeita toda a razão, não seja sua própria, ou aquela que está contida nela mesma. A razão mesma não está presente, pois está cena é o gozo do corpo do outro. Esse gozo tem razão e sem sentido, mas que encontra sua própria razão num imperativo categórico. Esse imperativo diz: goza, desarticulado do sentido e significante. Goza, bordeia um real. Cumpre o imperativo que nos vem como sendo outro corpo e o corpo do outro. Na perspectiva sadiana, o fato de nenhum homem pode ser propriedade ou apagênio de outro homem não suspende o direito de todos usufruir dele, cada qual do seu gosto. O que se instaura não é a violência, é o princípio do direito ao gozo, imperativo e sem limite, que traz no seu fundo algo de mortífero. No imperativo, há uma voz do superior que dita o gozo. Na psicose, por exemplo, a voz do superior arcaico não foi simbolizada, permaneceu como puro real. Na psicose, o sujeito se coloca como objeto para o gozo do outro, e dessa forma ele não é sujeito de sua enunciação, apenas cumpre a ordem severa que vem através dessa voz de um pai real, não simbolizado. No caso de Schroeder, por exemplo, ele coloca-se como objeto do gozo do outro, ou ele se coloca como uma mulher para ser copulada por Deus, e esse Deus é um pai real, severo, despótico, calórico, e a voz desse pai não simboliza, e ele permanece no campo puramente real, desse superior não simbolizado, onde o gozo impera absoluto sobre o sujeito, fazendo dele seu objeto. Na articulação que está sendo tratada aqui entre o superior e o gozo, evidentemente abordaremos uma faceta do real superior na medida em que ele se atrela ao gozo e ao outro não barrado. O desejo de faltar da fenda do sujeito aquilo que se introduziria na falta não se interpõe ao gozo. A partir daí, Lacan introduz o fantasma como aquilo que torna o prazer apropriado ao desejo. Lacan apresenta sua fórmula fantasma, onde a punição se lei de prazer veio substituir o objeto da fórmula. A fantasma do sujeito tenta escapizar no objeto, e seja, tenta sair do lugar do sujeito para ficar ossificado no objeto como forma de esvaziamento. Então, portanto, Lacan fala aqui da falta do outro, que a gente só complementa se complementa com o outro, da relação